Olá, meus queridos, meus colegas, meus amigos. Amigo do Face, amigo do WhatsApp, amigo do YouTube. E uma saudação no precioso nome de Yahweh para meus irmãos. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Vamos ler aqui. Tem muitos versículos aqui muito bom. Os falsos profetas que enganaram, né, a população mundial, né? Tem Mateus. Vamos ler aqui primeiro esse aqui para entrar início, né? Vamos ler. Fala de falsos profetas, né, irmãos? Mas houve também entre povo falsos profetas, como entre vós, né? Havendo os falsos mestres, e os quais introduziram encobertamente, né? Errasse, destruíram, enganou, né? Enganou até o Senhor, que os resgatou, trazendo sorte a si mesmo, respectivo destruição. Ou seja, eles pegaram e destruíram, né? As coisas do Pai. E aí onde está? Aí onde eu vou entrar agora e vou te dizer onde foi, querido colega amigo. Você tem que entender essas coisas que eu estou falando, porque isso aqui foi o que aconteceu. Eles destruíram, entendeu? Esse nome aqui não é Isaías, entendeu? Assim como o nome de Jeremias também não é. Querido colega amigo, você tem que entender. Yashayahu, Yasmin Yahu, ou esses nomes, Jeremias, Isaías, eles são tudo nomes que tinham o nome do Pai. Entendeu? Então jamais o nome de Isaías não, querido colega amigo. Você tem que entender, querido. Capítulo. Eu falei o nome do capítulo lá que eu tinha dado? Não falei não, né? Aqui era Pedro, 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Então esse nome aqui, ó, capítulo 44, versículos 25. Que eles façam os sinais dos profetas falsos. Tornar loucos, adivinham? Que faço? Voltar para trás? Os sábios? Converter loucura a sua ciência? Ou seja, aqui ele está dizendo aqui, querido colega amigo, que eles preferiram a ciência, eles preferiram o homem sábio, eles preferiram essas coisas, querido. Eles preferiram os falsos profetas, querido. Em vez do Pai e Yahweh, o Todo-Poderoso, eles preferiram a Satanás, querido. Essas coisas que você tem que entender, querido, que jamais um falso profeta vai herdar o reino do meu Pai, Yahweh, o Todo-Poderoso. E eles preferiram a ciência, eles preferiram os governos que está aqui, exulpando o mundo. Essas coisas que você tem que entender, querido, que quem está aqui no controle aqui é o próprio Satanás. Satanás, clamofadamente, querido colega amigo. Essas coisas que você tem que entender. Ainda Mateus, tem muitos Mateus aqui. Muitas passagens de Mateus aqui para você entender. Mateus capítulo 7, versículo 15. Manialro, né? Melhor te falando. Aqui, guardai os falsos profetas que vêm a vós, disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos, devoradores. É isso que eles são. Você, ovelha, eles disseram a você que o Jesus é o leão da tribo de Judá e mata a ovelha e come. Você já viu algum leão prestar, querido colega amigo? Se um leão pegar um rebanho de ovelha, o que ele faz? Ele traga. Essa é a simbologia do falso profeta, querido. Eles dizem que são, querido. Querido, o leão da tribo de Judá. Eles pregam, entendeu? A raiz de Davi. Mas, querido, o leão que anda em derredor, querido, está tragando, querido, é o mesmo leão. E é o mesmo leão que está comendo as ovelhas, querido. E não leva para, entendeu? O Pai, você tem que entender isso, querido. E você tem que entender isso.
Então o leão devora, o lobo devora. Essas coisas que você tem que entender, querido. E a ovelha, querido, é enganada por esses falsos mestres, falsos profetas, enganadores. Mateus capítulo 20. Ou Manialro, ou Matitialro, você que quer... Eu não importa, para mim o que importa é o nome do Pai, Alro, Todo-Poderoso. Eu não importo com as pessoas que fizeram e o que não fizeram aqui não. O que importa é que eu faço a vontade de Alro e falo que Alro salva. Entendeu? O que você tem que entender é isso, capítulo 24 e 11, Manialro. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, né? Enganarão a muitos. E tem um monte aí, pastores, rabinos, mestres. Não tem muitos? Enganaram a muitos? Então, isso aqui que você tem que entender, querido colega amigo. Eles são muito, querido colega. Eles estão no mundo aí. Não vê o Papa. O Papa não são... Ele não engana muito, não. Vou dar um exemplo aqui. Cila Malafaia, R.R. Soares... E outros, querido colega amigo aí, querido, são todos falsos profetas, querido. Esse Edir Macedo também é um bruxo, querido. Todos são falsos profetas, querido. E eu provo, querido, aqui na Bíblia, eles são tudo falsos profetas. Eles vão, por que você está usando essa Bíblia aí? Porque essa Bíblia aí ele usa. Que eu estou dando a porção, querido. Depois eu vou fazer um ensino aqui sobre o vinho, querido. E vou te mostrar o vinho da prostituta, entendeu? Da igreja católica e as igrejas evangélicas, entendeu? Que estão bebendo, querido. Não esqueça que a primeira besta foi a que saiu da água e a outra saiu da terra. Quem é? A igreja católica e a igreja evangélica. São tudo besta. Essas coisas que você tem que entender, querido colega amigo, que o Todo-Poderoso vai libertar esse povo para ir para o céu, senão eles vão ser tudo lançados no fogo do inferno. Vamos ver aqui, Mateus 24 e 24. Aí. Porque hão de surgir muitos Cristo e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, né? De modo que, se for possível, né? Fará enganar, né? Até os escolhidos. Aqui fala que não enganou a mim. Você, presbítero, diácono, obreiro, entendeu? Pastor. Você, querido colega amigo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês estão aí com o chamado do pastor, mas de Yahweh Todo-Poderoso vocês não tem o chamado. Como é que vocês dizem? Vocês estão servindo ao homem, entendeu? Então, vocês estão com os Cristo aí, entendeu? Enganando a população aqui, que aqui está falando, que é o Jesus Cristo, entendeu? Que era Esdras, que nem eu tinha provado lá no outro visto lá, querido, os documentos lá, mostrando a vocês lá, querido, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? E é o Papa que fala, querido colega amigo. E uma hora é Manuel, Cristo Manuel, outra hora é não sei o que, Cristo. Tanto Cristo que se torna Cristo de galo mesmo, querido. Se for Cristo de galo mesmo, que o nome dele era Yahushua. Como é que você... Esses discípulos eram discípulos de Yahushua, querido colega meu. Eles morreram, não tem nada a ver. Entende? Esses nomes aqui, esses nomes são tudo babela. Todos os falsos profetas que enganam. E hoje eu estou dando, querido, a porção do vinho que eu tomei. Entendeu? Querido, essas coisas que você tem que entender, querido. Marcos capítulo... Também esse nome também não é Marco, querido. Você tem que entender, querido colega amigo. Marcos 22, né? 13 e 22. Porque hão de surgir falsos cristos, né? A mesma coisa, né? Falsos profetas e farão sinais, prodígio para enganar, se possível, até os escolhidos. É aqui fala, Marco fala... E Mateus também fala, querido colega amigo. Fala sobre os escolhidos. Que eles... E a sua, querido, foi bem realista. Esses falsos profetas, pastores aí, que faz prodígios e sinais.
Entendeu? Eles são adivinhos, querido colega meu. Se você quiser olhar lá aquele vídeo que eu coloquei, você vai ver os adivinhos lá. Entendeu? Vendendo chave, entendeu? E quando eu estava aqui, ele pegou, entendeu? Pegou um chicote, entendeu? Disse que a casa de pai não era casa de venda não, de comércio não. E hoje o que eles fazem é isso, querido colega amigo. Essas coisas que você tem que entender, querido. Essas coisas, querido, que eles são assim, entendeu? Eles enganam a população, querido. Aqui, Lucas 6:23. 26, quer dizer. Ai de vós, guarda, todos os homens, vos louvarei, porque assim fazem aos seus pais, aos falsos profetas. Aqui está falando ai de vós, né? Ai de vós, quando todos os homens ouvis louvares, porque assim fazes os seus pais, os falsos profetas. Está falando dos filhos que nascem, né? Como os falsos profetas, que eles disciplinam lá, entendeu? E falam essas coisas, que as crianças já nascem, entendeu? Embelazadas, entendeu? Com o vinho que toma, entendeu? Que tomou. Ainda capítulo, esse aqui foi o que eu comecei a ler no início. Então, 1 João 4:1, ele diz aqui amado, mas amado não, ele não usou essa pronúncia não, que amado ou amor, o homem sexual ele ama, entendeu? O assassino ele ama, o estrupador ele ama, tantas coisas aí ama, querido, faz até aquele cenas lá diabólicas lá, e vocês não entendem? Como é que o pai ia usar esse nome amar, amor? Não, querido. Ele dizia assim, outras coisas. Irmãos, hão de crer em todos, não hão de crer em todos os espíritos, né? Ele ia dizer mais ou menos isso aqui. Não ia falar essa palavra não, amados. Então, creem em todos os espíritos, mas provém, e os espíritos que vêm de Yahweh, eles botaram Deus aqui, mas é Yahweh, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, esses falsos profetas eles estão em todo canto, não vê? O Vaticano lá, e na Índia lá, todo canto tem, entendeu? Essas coisas são os espíritos de demônio, queridos, os espíritos de rã, queridos, que estão lá escritos lá no livro de Apocalipse, queridos. Essas coisas que você tem que entender, querido, senão você não vai herdar o reino do meu pai, querido, essas coisas, querido, que eu tenho que te falar, querido, que os falsos profetas enganou o mundo aí, querido. Por isso que desde o século ele não herda o reino do pai. E só há um nome que se pode salvar, está escrito em Atos, querido. Você tem que ler, querido, só há um nome. E se for vários nomes? E aí? E meu pai não habita em templo feito por mão de homem. E aí? E aí? O que é que acontece? Quem é que está falando a verdade se não for eu? E se não for as pessoas que pregam algo, que falam de algo, que ensinam que o caminho certo? Você tem que entender, querido, o que a gente está falando, porque senão você é enganado igual a eles. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs que no próximo vídeo falarei sobre o vinho da Babilônia, da prostituta da Igreja Católica e aquele Papa Francisco, a besta do Apocalipse. Tchau, meus queridos, que algo te ilumine, te dê força e coragem para você vencer. Mandarei esse vídeo agora mesmo, querido, para você entender as coisas, querido colega. Tchau.